Salve, salve Universo Tricolor, salve, salve torcida boliviana, esse é o Gil, eu sou o Gil, esse é o canal Resenha Boliviana e vamos manter umas notícias, né? Vamos manter a torcida boliviana informada, porque ontem foi dia de sorteios, tanto da Copa do Nordeste quanto do Campeonato Maranhense, vamos falar sobre isso. E vamos falar também que o Sampaio hoje está sem centroavante, não temos centroavante até o momento para 2022 e vamos comentar isso logo após a vinheta do canal. Vambora! Vamos lá, começando sobre os sorteios. Ontem pela manhã teve sorteio da Copa do Nordeste. Vamos pelo tempo, né? Primeiro foi o sorteio da Copa do Nordeste, então ontem pela manhã sorteio da Copa do Nordeste. O Sampaio ficou no grupo A, que teve Fortaleza, Sport, CSA, Sampaio, Campinense, Globo do Rio Grande do Norte, Sergipe e o Atlético da Bahia. Esse é o grupo do Sampaio. Porém, o Sampaio não enfrenta esses times. O Sampaio enfrenta os times do grupo B, que são Ceará, Bahia, Náutico, CRB, Botafogo da Paraíba, Altos, Floresta e Souza. Eu acho que o Sampaio enfrenta os times mais difíceis. Ele ficou no grupo que não tem os times tão fortes, mas ele enfrenta os times mais difíceis. Porque, entre, por exemplo, pegar um dos times do Ceará e Fortaleza, qualquer um é pedreira. Bahia, eu acho um time melhor que o Sport hoje para enfrentar ali, entre os times do primeiro pote. O Náutico e o CSA, eu acho que são dois times que se equivalem. Assim também tem o CRB. Aí nós vamos por times que estão abaixo do Sampaio, assim em séries. Tem o Botafogo da Paraíba, o Altos, o Floresta e o Souza. São times que dá para vencer? São times que dá para vencer. Só que são times que tem por exemplo, o Souza da Paraíba, é no interior lá e é uma viagem, tu é doido, é uma viagem louca, tem que ir para a capital, aí depois ainda vai pro interior e lá o campo é pequeno, o gramado é ruim, então vai ser um jogo tenso esse jogo contra o Souza da Paraíba, se for lá. Estamos esperando ainda a tabela detalhada para saber onde o Sampaio joga em casa e quando ele vai jogar fora. Provavelmente vão ser 4 jogos em casa e 4 jogos fora. Sobre pontuação, não dá para definir exatamente uma pontuação para se classificar, porque a gente enfrenta os times do outro grupo. Esse tipo de torneio é um tipo de torneio que dá para o Sampaio se classificar perdendo todas as partidas. É meio que impossível de acontecer, mas imagina aí todos os times do grupo B vencerem todos os jogos contra os times do grupo A. Os times do grupo A vão se classificar de acordo com o saldo de gols. Todos vão estar com 0 pontos e aí quem perdeu de menos se classifica. Mais ou menos isso que pode acontecer, mas obviamente não vai acontecer, né? Então esses são os grupos da Copa do Nordeste. Vamos lá, dá para passar de fase. Segundo o Sérgio Frota, a ideia é chegar na final da Copa do Nordeste. Estamos pensando alto mesmo. Então vamos embora Bolívia e vamos falar agora sobre o sorteio do Campeonato Maranhense. Que o Campeonato Maranhense vai ser o seguinte, são 2 turnos. 2 grupos de 4 equipes. No primeiro turno, os times se enfrentam dentro do grupo. Aí depois enfrenta semifinal e final em jogo único. E no segundo turno, o time do grupo A vai enfrentar o time do grupo B, que nem é na Copa do Nordeste. Aí depois tem semifinal e final também em jogo único. O único jogo que vai ser a final decisiva, tipo campeão do primeiro turno com campeão do segundo turno. Esses vão ser 2 partidas. O Sampaio ficou no grupo com Pinheiro, IAP e Juventude. Por exemplo, o IAP, o Sampaio vai jogar em São Luís, né? Só que Pinheiro e Juventude são viagens que não são tão longas. O Juventude de São Mateus é bem aqui perto, né? Apesar de ser só um turno, a gente não sabe aonde que a gente vai jogar em casa e quando que a gente vai jogar fora. Mas a viagem para São Mateus não é uma viagem longa. E a viagem para Pinheiro também não é uma viagem tão longa. É bem melhor que às vezes enfrentar os times do outro grupo, que ficou o Morto Clube, Cordino, São José e Tum Tum. Esses são os times que o Sampaio vai enfrentar no segundo turno. Ou seja, no primeiro turno o Sampaio faz viagens menores, então é importantíssimo, é imprescindível que o Sampaio seja logo campeão do primeiro turno. Porque no segundo turno já vai ficar ali junto com os jogos mais íngremes, os últimos jogos da primeira fase e o mata-mata da Copa do Nordeste. Então, se não ganhar o primeiro turno, vai ficar uma pressão para o segundo turno, onde a gente vai ter jogos mais difíceis
pela Copa do Nordeste. Então é bom ganhar logo o primeiro turno, que aí dá para dar uma relaxada, caso o Sampaio tenha que viajar para Tum, que fica a 380 quilômetros de São Luís, uma viagem longa, e para a Barra do Corno enfrentar o Cordino, mais de 400 quilômetros, 450 quilômetros de São Luís, são viagens mais longas, são coisas mais desgastantes para fazer. Então é bom o Sampaio meter logo vitória nesse primeiro turno, que aí dá para dar uma relaxada no segundo turno e focar mais na Copa do Nordeste. Então, se eu fosse o João Brigatti, era assim: jogava com tudo no primeiro turno e no segundo turno começava a poupar. Essa é a ideia aí do que eu teria para as competições de início do ano, tanto a Copa do Nordeste quanto o Campeonato Maranhense, que querendo ou não, é importantíssimo, pois ele dá vaga para a Copa do Nordeste. Ser campeão é dinheiro para 2023, então o Sampaio tem a obrigação de vencer o Maranhense. Outra coisa que eu vou falar é que hoje não temos mais centroavante, né? Tanto o Ciel quanto o Jackson não ficam no Sampaio para 2022. Falando sobre Ciel ele recebia 15 mil, pediu para dobrar o salário dele para 30 mil, o Sampaio falou não, aí não dá, 30 mil não dá. Então ele fez uma contraproposta ao Sampaio de 25 mil, que o Sampaio também falou que não valia a pena. Lembrando que Ciel é um cara que vai fazer 40 anos e ele fez 12 gols na temporada. Fez gols importantes, fez gol no título contra o Porto Clube do Campeonato Maranhense, mas eu não sei se vale a pena pagar tudo isso para um cara que já vai fazer 40 anos. Tipo, não sei, por exemplo, Pimentinha, nosso principal jogador, ele recebe, parece que é 20 mil. Como é que a gente vai pagar mais ainda para Ciel, né? Então fica esse negócio aí, né? Ficou ruim aí a contratação de Ciel. Ele tá indo para outro time, sendo que o CSA, pelo menos a torcida do CSA, tá pedindo Ciel lá no CSA. Assim como eles estão pedindo Marcinho também. Só falando, ó, Marcinho não vai ficar no Cruzeiro. E a torcida do CSA tá querendo Marcinho lá para o Cruzeiro. O outro centroavante do Sampaio é o Jackson, nosso querido Jack Gol, que não foi tão Jack Gol assim. Só fez um gol aqui na temporada, que foi aquele gol espírita contra o Brusque, e não vai ficar. Vai jogar o Campeonato Catarinense pelo Concórdia, ele estava acertando detalhes, e o Sampaio queria para ele fazer uma pedida salarial. Não sei valores, mas eu sei que o Sampaio e o jogador não se acertaram, e ele vai jogar pelo Concórdia, o Campeonato Catarinense. Ou seja, o cara foi pro Concórdia, que é um time pequeno de Santa Catarina, e não vai ficar no Sampaio, né? Cada um com suas escolhas. Talvez o Concórdia ofereceu um dinheiro para ele virar craque lá, né? Cada um faz a escolha que quiser. Mas, senhoras e senhores, eu sei que o Sampaio está formando um bom time aí, né? Tá formando, conseguiu manter certa base, tá faltando um centroavante. Se eu fosse o Sampaio, correria atrás do Zeca, centroavante que é do Oeste, está emprestado ao Londrina. Ótimo centroavante, chegou no Londrina, em 10 partidas fez 5 gols e deu 3 assistências, inclusive fez gol no Sampaio. Já foi treinado pelo João Brigatti lá na Série C desse ano mesmo, e seria uma boa. Se eu fosse Sampaio, dava uma corrida atrás do Zeca, ótimo atacante. E além disso, eu vou fazer o vídeo, estou preparando um vídeo sobre contratações para o Sampaio começar bem o ano que vem, de jogadores aí da Série B, beleza? Então, saudações bolivianas, deixe seu like, se inscreve no canal, eu sempre esqueço de falar isso, e falou!